Lucas, capítulo 15, a partir do versículo de número 11. Lucas 15, 11 diz assim: E disse: Um certo homem tinha 12 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, entregue a parte da fazenda que me pertence. E ele partiu por eles a fazenda. E, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as plantas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, tomando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra ti, o céu. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos meus jornaleiros. E, levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu perante ti, que eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido, e vestiu-lhe, e pondo-lhe um anel na mão, e alpacas nos pés, e trazei-o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. Quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e, chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E, saindo o pai, estava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, nunca transgredi o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado? E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Senhor nosso Deus e nosso Pai, tua palavra foi lida. Ela por si só tem poder de mudar, de transformar, de libertar, de fazer tantas coisas. Mas, ó Pai, é dado a nós o privilégio e a responsabilidade de explanar, de explicar, de pregar, de ser usado pelo Senhor para falar aos corações. Seja conosco, ó Pai. Tem misericórdia de nós, Pai, a todos, sem distinção, em nome de Jesus. Amém. Certa vez, queridos, um filho morava numa fazenda, onde passava uma linha de trem, e por algum motivo, o autor da história não conta para nós o motivo, por algum motivo aquele filho resolveu sair de casa. E saiu de casa de uma maneira não muito agradável. O pai insistiu para ele ficar, insistiu, mas o filho foi mais insistente e saiu de casa. E foi embora. E aí, queridos, o filho não foi bem sucedido. Se deu mal, como diz no vocabulário popular. Se deu muito mal na vida. E ele chateado, com saudade do pai, com saudade da casa, ele escreve uma carta para o pai. Ele fala: Pai, eu resolvi voltar. Mas eu não sou digno de estar morando com o Senhor. E eu, quando saí de casa, falei muitas coisas, falei muita besteira, magoei, maltratei o Senhor. Mas eu vou fazer o seguinte: eu estou mandando essa carta. Se o Senhor me aceita de volta, aí perto de casa, eu não sei se ainda tem uma mangueira aí, uma árvore, uma mangueira. Se o Senhor me aceita de volta, eu vou estar no trem no dia tal de tal hora. O Senhor vai pendurar um pedaço de branco. Um pedaço de pano branco. Se eu ver esse pano pendurado na árvore, eu desço o trem
esse professor me perdoou. Se eu não ver esse pedaço de branco, de pano branco, eu faço direto. Ele mandou a carta, e ele ansioso por resposta do pai. Veio o dia. O filho, com a esperança, arrumou a mala, entrou no trem e foi andando. Cada estação que passava, o coração mais entregado. E a preocupação do filho era essa: vai ter um pano branco pendurado? Será que meu pai pendurou? E queridos, o trem vai se aproximando da casa do pai, da estação que o pai morava, para a surpresa do filho. Não tinha um pano branco. O pai mandou pintar todas as árvores de branco. O pai pintou uma faixa grande branca. E não colocou um pano, o pai colocou um lençol branco. E preparou uma festa. Com uma banda bonita. O pai com a de branco, a mãe de branco, os filhos de branco. Esperando aquele filho. O texto que nós lemos, queridos, é uma parábola. Parábola é uma história que Jesus contava para representar, para ilustrar, para esclarecer uma realidade espiritual que alguém porventura pudesse ter dificuldade de entender. Então, sempre que Jesus queria ensinar uma verdade espiritual, ele contava uma parábola. E aí Jesus conta a parábola do filho pródigo. Essa parábola é baseada em fatos verdadeiros. Ele diz que no começo havia um homem que tinha 2 filhos. E o filho mais novo pediu ao pai a parte da herança. Hoje em dia, no Brasil principalmente, os filhos só têm direito à herança se os pais morrerem. Se os pais não morrerem, não têm direito. Mas naquela época, a lei rezava isso. O pai tinha que já ter em mente, ou no papel escrito, a porcentagem que cada filho tinha, independente de ele estar morto ou não. E o filho podia reivindicar: papai, eu sei que eu tenho 10% do que o senhor tem, e o pai não tinha dado para o filho. Era direito do filho. O filho poderia reivindicar o direito da herança. Não era uma coisa errada, não era uma coisa absurda. E Jesus começou lá, que o filho foi lá e pediu a parte da herança que pertenceu ao filho. E o pai prontamente deu. Passaram uns dias, o filho pegou a sua parte e foi embora. A Bíblia diz, queridos, que o filho gastou na sua parte da herança absolutamente, quer dizer, gastou sem limite, gastou sem programação, gastou irresponsavelmente. Passou-se o tempo, e no versículo 15, o legislador fala: havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Detalhe: na casa do pai, fartura. Ele sai da casa do pai, gasta tudo, e para piorar a situação dele, aonde ele estava, teve uma grande fome. Então, ainda que ele tivesse dinheiro, não ia resolver nada, porque onde ele estava, teve uma grande fome. E aí, queridos, ele começou a padecer necessidade, começou a passar fome. Ele começou a ter falta das coisas. Aí o versículo 15 diz que ele procurou um cidadão para ele arrumar um emprego. Aí, queridos, a gente conhecendo um pouquinho a cultura judaica, a gente começa a ver a gravidade da situação. O versículo 15 diz que o homem mandou ele apacentar porcos. Os judeus, baseados no Velho Testamento, consideram o porco como um animal amaldiçoado, um animal que não pode comer a carne dele. Agora imagine o filho de um homem rico, passando fome e tendo que cuidar do animal amaldiçoado que é o porco. Jesus queria passar com isso, que aquele filho chegou ao fundo do fundo do fundo do fundo. Não tinha mais para onde aquele filho ir. Ele estava se submetendo a cuidar de um animal que era vergonhoso. A ideia é que era passar que o filho se submeteu à situação mais humilhante que podia. E para piorar, no versículo 16 diz assim: e desejaram encher os seus pombos com as bolosas que os porcos comiam. O que quer dizer? Tinha uma comida especial que eles faziam, uma ração especial que eles davam para os porcos. A situação do filho era tão dramática que ele queria comer aquela ração. Nem aquela ração eles não deixavam o filho comer. Aí foi, queridos, forçado pela situação, forçado pela necessidade, forçado por passar fome, forçado pela humilhação, que chega o versículo 17 e fala: caindo de si, o filho pai vai morrer. Tem tantos empregados do meu pai.
que tem pouco com fartura. Ele fala, eu que sou filho, estou passando necessidade. Aí no versículo 18 ele para um outro discurso comovente. Ele fala, sabe assim, eu vou me levantar, vou para o meu pai, vou dizer, pai, pequei contra o céu perante ti. Sabe, eu sou digno de ser chamado teu filho, me faça como um empregado. A Bíblia diz que ele se levantou no versículo 18, ele planeja. No versículo 20 diz que levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, queridos, isso é uma coisa minha que eu acho. Eu acho que aquele pai, quando o filho pegou as coisas e foi embora, eu acho que aquele pai foi acompanhando aquele filho indo embora. Não foi não, pastor? Ele foi olhando aquele filho se distanciando, sumindo, até que sumiu de vista. E eu acredito, se não foi uma parábola, se fosse uma história real, aquele pai todo santo dia olhava para a direção daquela estrada, na esperança que o filho estivesse voltando. E um belo dia, para a surpresa do pai, ele olha e quem vem? Eu fico imaginando, queridos, aquela situação. O filho saiu de casa, bem bonitinho, palapinha feita, cabelo cortado, cheiroso, vestido, com sandália, com anel na mão, saiu com dinheiro. Ele ia passando e aquele aroma do perfume foi ficando. Agora, eu imagino que aquele filho lá embaixo vem, desfigurado, magro, sujo, cheirando mal porque estava junto com os porcos, provavelmente cabeludo, não tinha dinheiro para comer, não tinha dinheiro para cortar cabelo, e não andando, porque quando ele saiu, ele saiu todo arrogante, só com o peito estufado, dinheiro, deve ter chegado de cabisbaixos, sem saber se o pai ia receber ou não. Ele sai de casa se sentindo com todo o direito de exigir, e agora volta para casa sem sequer saber que tem direito de voltar. A Bíblia diz, queridos, eu até imagino aquele homem pedido, com aqueles mosquitinhos rodando a cabeça dele, aquela barba suja, aquela roupa que talvez era de alguém, aquele homem andando com dificuldade. E a Bíblia diz que o pai sai correndo. O pai sai correndo, queridos. Ele abraça o filho e diz que o pai vence o filho. O pai queria saber o estado que estava o filho. Eu queria saber se o filho estava ali, se estava pedindo, se estava bonito, se estava bem. O pai corre, abraça e beija o filho. Aí o filho diz, começa o discurso. Pai, peguei contra ti. O pai não deixa nenhum filho acabar de falar. Aí o pai começa. O filho começa o discurso no versículo 21. E o pai, no versículo 22, ele interrompe o filho e fala, mas o pai disse aos servos. O pai nem deixa o filho falar, o pai chama os servos e fala, olha, trazer de peça o melhor vestido. Então, a roupa do filho estava péssima. Não era vestido. Os judeus acreditavam que as pessoas se vestiam conforme a importância que elas tinham. Então o pai olha aquele filho e fala, você não está vestido como um filho, aleluia. Agora eu vou te vestir como um filho, traz o melhor vestido. Pode ser até o meu. Aí o pai continua, traz o melhor vestido. Investido. Põe-lhe um anel na mão. O que o pai estava fazendo ali? Roupas especiais, colocando ele como filho. O anel significava para os judeus autoridade. Agora o pai fala, você é filho, e eu te devolvo a autoridade que você tinha. Aí agora um detalhe para a gente, um detalhe simples, mas para o judeu é importante. E fala, coloquem sandálias nos pés. Então o filho chegou descalço. Qual a importância dos judeus naquela época? Só os escravos cantavam descalços. O filho sai com o patrão e volta como escravo. O pai fala, coloca uma roupa nova nele, devolve a autoridade para ele. Ei, e tem liberdade para ele, coloca sandálias nos seus pés. Aí o pai fala aquela coisa linda, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido, finalmente eu achei. E vai fazer de festa, e mata-se, e mata boi, e mata meu filho, e chama todo mundo, começa a se alegrar e vê o filho mais velho. E faz festa. O movimento dele chama o empregado, tem, aquele teu irmão, ele voltou com o filho fica indignado, não. E o pai sai. O que foi, meu filho? Você quer entrar? A pastor nunca fez isso comigo, você nunca fez festa para mim, eu não preciso
fato de estar aqui já é uma festa. E você não faz festa porque você não quer. Porque tudo que é meu é seu. Querido, eu quero tirar algumas lições para você, como se precisasse, mas eu quero tirar algumas lições. Esse Pai que é representado aqui, com certeza é Deus que Jesus está representando. E o interessante, querido, que eu vejo aqui nesse texto, que o filho pede para sair e o pai não nega a ele a bênção. Eu quero dizer para você que, independente das suas decisões, Deus sempre te abençoa. Aleluia. Mesmo que as suas decisões sejam contrárias à vontade de Deus, mesmo que a sua decisão for se afastar de Deus, o filho sai abençoado e assim Deus faz. Deus sempre abençoa. A primeira coisa que eu quero dizer para você, não importa o estado que você está, o estado que você esteve, eu quero dizer para você que Deus jamais tira as bênçãos sobre você. Aleluia. Mesmo longe, Deus te abençoa. Segunda coisa que eu tiro de lição aqui, meus queridos e minhas queridas, é que Deus não só abençoa, mas Deus sempre espera você tomar a decisão certa. Deus sempre espera você voltar. Deus sempre não fica numa janela olhando, mas Deus fica no céu olhando e fala, um dia ele vai voltar. Um dia ela vai voltar. Eu vou continuar abençoando, vou continuar protegendo, vou continuar dando livramento, porque um dia ela vai voltar. Eu estou esperando por ele, estou esperando por ela. O Deus que nós vivemos é um Deus que abençoa. Independente de onde você está, independente do que você está. O Deus que nós vivemos é um Deus que te espera. É um Deus que espera por você o tempo todo. Mas a outra coisa que eu vejo interessante aqui, queridos, Deus tem todo o poder. Deus é todo poderoso. Indiscutível isso. Ele poderia impedir que você saísse da presença dele. Ele tem poder para isso. Ele, como diz a Gira, ele é o cara. Ele, com a sombra, ele explode o inferno. Mas o interessante de Deus, Deus te ama tanto que ele te abençoa, ele te espera, ele te dá liberdade para você fazer aquilo que você quer. Ele te dá liberdade para você agir e decidir da maneira que você quer. Aqui eu observo isso na atitude de Deus, que Deus é um Deus que abençoa, ele é um Deus que espera, e é um Deus que te dá liberdade para você decidir. E aí, queridos, essa liberdade, eu quero dizer uma coisa para você. As dificuldades que você passa, as necessidades que você passa por estar longe de Deus, entristecem muito a Deus, muito mais a Deus do que a você. Porque Deus não te fez para sofrer, Deus não te fez para a sua necessidade. Deus não te fez para você estar servindo de escravo ou de empregado para alguém. Você está falando só de Deus. É um Deus que abençoa, é um Deus que espera, é um Deus que dá liberdade e que diz, no versículo 22, no versículo 20, perdão, é o Deus que sempre te recebe de volta. O filho próximo vem na direção do pai, e o pai já corre na direção dele, o pai o beija, o pai o abraça. Meu querido, Deus sempre espera e sempre está pronto a te receber de volta. Deus sempre está pronto a te receber de volta. Não importa o estado que você vai voltar, Deus te recebe de volta. Mas aí agora, queridos, versículo 22 para frente, vem um outro lado brilhante de Deus. O Deus da nossa história é o Deus que abençoa. Eu nunca vi alguém sair da igreja e ser amaldiçoado por Deus. Eu nunca vi. Deus abençoa. Segundo, é um Deus que sempre te espera. É um Deus paciente. É um Deus que tem paciência. Terceiro, é um Deus que dá liberdade. Ele poderia te prender na igreja, te travar na igreja, mas ele deixa você fazer aquilo que você bem quiser. Quarto, é um Deus que está sempre de braços abertos por você. Ele está sempre te esperando, ele está sempre disponível para você. Quinto, ele é um Deus da restituição. Aquele filho desperdiçou tudo que tinha. Aquele filho esbanjou. Aquele filho jogou fora. Não foi questão de qual diabo que fez isso. Não foi questão de que alguém fez isso. Foi o filho que fez isso por livre e espontânea vontade. Perdeu tudo, perdeu o anel, perdeu roupa, perdeu sandália, perdeu dinheiro. Mas quando ele volta para Deus, a primeira atitude foi de Deus recebê-lo. A segunda atitude foi de Deus restituir, devolver o que ele tinha perdido. Deus devolve roupa de filho, roupa de festa. Aquele filho chega como se estivesse quase morto.
roupa de gente morta, roupa de gente despejada. Mas agora Deus devolve a roupa para ele, falou: filho, agora é roupa de festa. Segundo, Deus devolve a autoridade para ele. Queridos, uma das primeiras coisas que o homem pede quando está longe de Deus é autoridade. Pede moral, pede palavra. As pessoas olham para ele como se não fosse nada. As pessoas desprezam aquela pessoa no coração. Ele não é respeitado por ninguém. Mas quando ele volta para Deus, quando ela volta para Deus, a primeira coisa que Deus faz, Deus restitui a autoridade. Aleluia. É de modo assustador. Com Deus a pessoa vai de 0 a 100 no estado de dedo. Sem Deus ela vai de 100 a 0 no estado de dedo. Deus devolve a autoridade para aquele filho. Deus devolve a liberdade para aquele filho. Queridos, você não é primeiro liberto para vir para a igreja. Não é assim que funciona. Você vem para a igreja para ser liberto. Você vem do jeito que você está. Jesus fez esse convite. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Cansados da vida que levam, sobrecarregados de problemas. Que eu, Jesus, vos aliviarei. E aprender de mim, sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Quando a alma fica cansada, a pessoa só sofre. Aí o momento que a alma fica cansada. Aí a pessoa perde a motivação de tudo. Não tem prazer de viver, não tem prazer de trabalhar. Tudo fica sem graça. É a alma que está cansada. E aí Jesus traz descanso. Em Deus, ele recupera essa liberdade. E aí acontece uma grande festa. Deus para tudo. A Bíblia diz que a festa no céu, mais por uma pessoa que se arrepende, do que 99 justos entram no céu. Então, se 99 crentes morrerem agora e ir para o céu, os anjos vão lá, obedecer, vamos ser livres. Mas se uma pessoa se aceitar Jesus ou voltar para Jesus, tem uma festa danada. Porque para Deus, Jesus falou que uma alma para Ele vale o mundo. Mas só onde eu disse isso, o próprio Jesus falou: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder sua alma? Então uma alma para Deus vale o mundo inteiro. Mas eu não quero parar por aí. Quero terminar indo um pouquinho mais. Uma coisa que o filho mais velho não usava e muitos de nós não usam às vezes. Desfrutar da presença de Deus. O filho mais velho fala: por que eu não tenho? Fala: não tenho o quê? Não tenho festa. Por que você não tem festa? Tudo daqui é seu. E nessa noite Jesus manda falar para cada um que está aqui: todo o poder que eu conquistei na cruz é de vocês. Você não precisa se preocupar que eu vou resgatar alguém e eu vou batizar aquela pessoa com o Espírito Santo, ela vai falar em mistério, ela vai curar a pessoa. Não se preocupe, que o poder que eu vou dar sobre eles já está sobre vocês há muito tempo. O privilégio que ele tem, você já tem. O lugar de honra que ele vai sentar, você já está sentado. Usufruam isso, curtam isso, aproveitem isso. Mas o senhor não faz para mim, você não lembra que quando você voltou, você estava todo sujo, todo jogado. E olha o que eu fiz assim que você voltou. O primeiro passo eu dei. Mostrei que tudo que era seu eu devolvi para você. Para você que se envolver. Queridos, o Deus da parábola que Jesus contou, o Pai da parábola que Jesus contou, é o nosso Deus. É o Deus que está conosco. É o Deus que espera pelos filhos que partiram. É o Deus que espera pelos filhos que precisam voltar. Abaixe a cabeça do